Senhor presidente, deputado André Siciliano, deputadas, cidadãos aqui presentes, queria iniciar minha intervenção dizendo que repetidamente tenho assumido a tribuna e me manifestado sobre esse pacote já popularizado como pacote de maldades e que hoje o deputado Luiz Paulo classificou não apenas como de maldade, mas como de perversidade. E eu, Luiz Paulo, vou um degrau acima e coloco um pacote de atrocidades. Portanto, a gente está numa escala cada vez maior. Mas eu tenho dito que esse pacote, qualquer que seja a sua qualificação, sempre negativa, ele tem problemas de método, de forma e de índole. E quero explicar por quê. No que tange ao método, eu já disse aqui, e repito, que é um pacote que dispensou o método do diálogo, abriu mão do diálogo como método para se fazer política. Já repeti aqui que um pacote dessa gravidade, dessa perversidade, jamais poderia ter sido apresentado à Assembleia Legislativa sem um diálogo prévio, uma tentativa de concertação com diferentes setores implicados nas propostas aqui apresentadas. Então, o governo abriu mão, isso não me surpreende no caso desse governo, do diálogo como método de debate prévio, preliminar, antes da apresentação do pacote. Ele tem um problema de forma, não apenas que várias de suas mensagens estão eivadas, atravessadas por inconstitucionalidades, mas também porque grande parte delas, se não todas, dispensa a apresentação dos seus fundamentos, das suas bases de cálculo, das suas matrizes estruturantes que levaram o governo a pensar assim ou assado, a propor esta ou aquela medida, este ou aquele valor. E tem um problema de índole, porque é um pacote cruel e covarde. Eu já disse que ele é duplamente covarde. É covarde, por um lado, pelo timing que ele foi apresentado, porque marotamente, malandramente, já conhecendo a impopularidade que ele encerra, o governo esperou acabar o processo eleitoral para só então, covardemente, apresentar esse conjunto de medidas à Assembleia Legislativa. É covarde também, porque muitas dessas medidas impopulares o governo quer consagrar com o voto da Assembleia Legislativa, com a qual ele não conversou previamente. Ou seja, dividindo o ônus da impopularidade, da crueldade, da perversidade dessas medidas com o Poder Legislativo, que não foi conversado, não foi ouvido, não foi objeto de, não foi ator do diálogo prévio sobre essas medidas. E é covarde também por causa do foco, porque é um pacote que, na sua essência, visa o servidor público e visa a população como um todo, em especial as parcelas do povo fluminense que mais precisam do serviço público e que mais precisam das políticas sociais que o governo Pezão quer extinguir uma a uma. Então, senhor presidente, essa é apenas uma introdução, talvez um pouco redundante, mas é importante repetir que o governo tem problema de método, de forma e de índole, né, em relação a esse pacote. E aos projetos, em relação aos projetos especificamente que discutimos, eles ilustram muito bem tudo isso. Veja a situação, por exemplo, do projeto que propõe o limite de R$ 150 mês para o bilhete único subsidiado. Esse projeto só pode ser entendido na sua profunda perversidade se combinado com o decreto que aumentou o valor do bilhete único de 6,50 para 7,50, porque aí nós fazemos uma operação da mais simples aritmética e chegamos a uma conta. 7,50 para ir, 7,50 para voltar, R$15 multiplicados por 10, R$150. Bateu o limite. Em 10 dias úteis, senhor presidente. Faltam 12 dias úteis para o trabalhador. Quem vai honrar essa diferença? Se o empregador refutar, vai cair no colo do trabalhador. O trabalhador das regiões, dos municípios da região metropolitana mais distantes, serão severamente prejudicados, que serão pouco a pouco preteridos por trabalhadores que não precisarão usar
o bilhete único, já que o empregador não quer honrar a diferença que terá que ser paga por alguém. Portanto, é uma medida que, além de ilegal, e aí o deputado Osório nos ajudou muito na sua intervenção de hoje, e é mais um exemplo dos problemas de forma das várias mensagens desse pacote, que é um projeto de lei que, na forma da lei, não poderia ter sido apresentado, seja neste tempo, a não ser que fosse apresentado no tempo da revisão tarifária, seja em relação ao percentual de majoração, que bate 15% ou um pouco mais, o que supera os 12 meses acumulados de inflação com base no IPCA. Mas, além disso, é um pacote que produz um efeito contrário àquele que, curiosamente ou estranhamente, ou supostamente, o governo quer proporcionar, que provoca recessão, porque provoca desemprego, que provocando desemprego atrapalha o funcionamento da economia. Então, é um pacote, é uma medida ilegal, é uma medida perversa, uma medida que vai vai provocar o desemprego e vai, consequentemente, ter efeitos contrários àquele que, supostamente, o governo faz parecer que ele terá. E tudo isso sem que haja uma planilha demonstrativa, um fundamento de cálculo, uma matriz qualquer que faça com que o governo demonstre as contas que ele fez. A gente pode discordar das contas e fazer outras contas, deputado Eliomar, deputado Flávio, mas a gente precisa ter um fundamento, né? Porque tem um conteúdo da matéria, o mérito da matéria, mas a gente examinaria também os fundamentos que fizeram com que o governo chegasse a essa conta, chegasse a essa proposta. Portanto, eu quero aqui mencionar, e mais, conversando em off com o deputado Mink, com a deputada enfermeira Rejane, eu também estranhei essa necessidade de incluir na lei a vedação do uso do benefício para integrações entre os modais alternativos. Que isso está posto aqui. É uma novidade que a mensagem traz. Além da questão do limite, prestem atenção no fato de que o projeto também propõe a vedação do benefício tarifário do bilhete único intermunicipal para integrações entre si do modal previsto no artigo 3º, inciso 2. Quando a gente vai lá conferir esse modal, é o transporte alternativo. Por que não pode fazer a integração de um transporte alternativo para um transporte alternativo? Por que pode fazer a integração de ônibus para ônibus, mas não pode fazer a integração de um modal alternativo para um modal alternativo? Isso não é do interesse da FETransport. Isso não é do interesse dos empresários de ônibus, que querem inibir o uso do transporte alternativo e, portanto, querem consagrar em lei a vedação da integração do transporte intermunicipal alternativo. É um outro elemento importante para a gente trazer à baila. E, por último, em relação ao outro projeto, a outra mensagem, embora o deputado Luiz Paulo mais cedo tenha invocado de maneira jocosa, espirituosa, a questão do uso habitual do transporte aquaviário para a Ilha Grande e para a Ilha de Paquetá, inclusive provocando no deputado Paulo Ramos reminiscências amorosas antigas, né? Mas eu quero aqui dizer o seguinte: de fato, conceitualmente, não fica claro para quem lê o texto da lei o que significa usar habitualmente ou frequentemente, se quisermos usar um sinônimo, esse transporte. Não fica claro, não há um parâmetro. De mais a mais, esses moradores só têm este meio de transporte, não tem alternativa, a não ser aqueles miliardários que podem usar alternativas luxuosas. Mas o trabalhador e o morador, a grande maioria da Ilha Grande e da Ilha de Paquetá, dependem do transporte aquaviário para o transporte cotidiano, para ir ao trabalho, para honrar outros compromissos, quaisquer que sejam. Portanto, não podem agora ser penalizados, não podem agora ser responsabilizados com a perda de um benefício de que já dispunham. E, mais uma vez, sem que o governo apresente qualquer tipo de planilhamento, qualquer tipo de fundamento matemático que fundamente, que justifique este tipo de vantagem. Qual é a vantagem para os cofres públicos de produzir essa grande perversidade? Qual é o retorno econômico? Em que medida isso representa para enfrentar a crise em que estamos? Portanto, eu quero aqui dizer que nos dois casos, não só oferecemos emendas para aplacar aspectos absolutamente perversos das propostas, mas na forma em que se encontram, que a gente discute aqui, e na hora que colhe o voto nas comissões, é sobre o projeto tal e qual.
é sobre o projeto como ele foi apresentado aqui. Quando você colhe o voto ali, e um deputado, legitimamente, cada um vota do jeito que achar melhor. Quem sou eu para julgar voto de deputado? Quem julga é a população. Mas quando o deputado vota ali por sua comissão, e está votando na matéria como ela chegou aqui. Eu voto assim o assado em função das emendas que vão chegar? Enfim, então é um debate que a gente precisa fazer. Quando se colhe o parecer nas comissões, é sobre a matéria do jeito que ela chegou. Um outro movimento são as emendas que cada deputado pode fazer. Portanto, no nosso caso, em relação aos projetos tais quais eles chegaram na Assembleia, nós votaremos contrariamente, porque não vamos endossar nenhuma medida que prejudique o servidor público e prejudique as parcelas da população que precisam dos serviços públicos, das políticas sociais que o governo Pezão perversamente quer extinguir. Muito obrigado.